$1. Vamos lá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo suave? Deixa eu abrir o chat aqui. Espero que sim. Vamos conversar mais um pouquinho da eletrônica. Vamos continuar nosso estudo aqui. O que a gente estava falando de amplificador operacional e assim por diante, tá? O que a gente está vendo na disciplina, então? A gente já entendeu mais ou menos o contexto da aplicação dos assuntos que a gente vai ver nessa disciplina, a gente viu as principais topologias e a forma de analisar circuitos com amplificadores operacionais, né? E é importante você sempre lembrar que esses circuitos que usam amplificador operacional, para não dizer todos, mas todos, eles estão processando sinal, né? Sinal que basicamente eles trazem para nós informação. Então, esses sinais elétricos que a gente trabalha são sinais que trazem informação, ou é de um sensor, ou é um condicionamento de sinal, né? Então, tudo que a gente está aprendendo é para poder manipular sinais elétricos, que geralmente, esses sinais elétricos, eles trazem informação. Então, não são sinais de grande potência, geralmente, são sinais de pouca potência, porque a gente está mais interessado na forma de onda, no período, enfim, nas características dessa forma de onda que trazem para nós informação. Então, é nesse cenário que a gente vem estudando circuitos elétricos que fazem, que manipulam os sinais elétricos dessa forma. E daí a gente está vendo nessa disciplina um dos principais componentes destinado a realizar essa manipulação, a transformar, a manipular sinais elétricos, tá? E daí, o que a gente vai continuar vendo hoje? A gente fez alguns exercícios para tentar fixar o método de análise de circuitos com amplificador operacional, então a gente tem algumas listas de exercícios, e ainda a ideia desses exercícios que eu passei para vocês é exercitar os simuladores, né? Que vocês peguem a manha dos simuladores, quem não tem ainda, e quem tem, exercite um pouco mais. O que a gente vai ver hoje nesse contexto? A gente vai ver mais um tipo de circuito utilizando amplificador operacional, que são os chamados integradores, e vamos ver uma aplicação de circuitos com amplificador operacional para condicionamento de sinal. Né? Então, essa parte do integrador, tá, eu vou contextualizar dentro de um exercício que eu tinha trazido para vocês antes, que está numa das listas, eu acho, para vocês, que é uma questão de NAD, que é esse exercício aí. Tá bom? Então, vamos pensar em cima desse exercício, e daí vamos contextualizar a questão de integradores, e assim a gente continua, tá? Vamos lá, então. Então, vamos pegar esse exercício aí, ó, tá? O que a gente tem aí nesse circuito? Tá? Vou ler para vocês primeiro, né? Primeira coisa. Olha aí, ó. No seu primeiro dia de trabalho em uma fábrica de papel, um engenheiro é convocado para substituir o sistema de controle analógico do motor principal da bobinadora por um controle digital. Entre os diagramas elétricos que o fabricante forneceu, na época da compra do equipamento, o engenheiro encontrou o detalhe do controlador mostrado na figura abaixo. Tá? Então, esse circuitinho que está aqui na figura abaixo, nessa figura aqui, isso aqui é um controlador analógico. Tá? Ele controlava, provavelmente, a velocidade desse motor. Tá? Ele definia a velocidade do motor, ele mantinha a velocidade do motor constante. Tá? Então, isso aqui era um controlador. O que entrava aqui? Uma informação nesse input, que provavelmente era um erro, e saía aqui a nova lei de controle, tá? Então, esse circuitinho aqui manipulava o sinal, ele fazia uma conta em cima do valor de erro para calcular a nova velocidade do motor, basicamente era isso, tá? E eu vou comentar um pouquinho mais essa estrutura de lei de controle, né, mais adiante para vocês, tá? Mas a ideia é que ele tinha um circuito analógico que implementava uma conta, que era o cálculo da velocidade do motor em função do erro, então, basicamente, o que a gente tem nesse circuito aqui é que entra o erro de velocidade e ele calcula a nova ação de controle lá em cima do teu motor para definir a nova velocidade, tá? Então, tu está calculando aqui uma lei de controle, esse circuitinho está fazendo uma conta, tá? E que conta que ele está fazendo? É isso que ele quer saber aqui para nós, tá? Ele está dizendo aqui, ó, trata-se de um controlador proporcional integral, tá? Com ganhos Kp e Ki.
Então, esse circuito todo aqui, ele está implementando um controlador chamado controlador proporcional integral. E daí eu não sei se vocês já fizeram controle ou estão fazendo, acho que vocês estão fazendo controle agora, né? Que existe uma ação de controle chamada proporcional integral, ou controlador PI, tá? E daí vocês analisam lá em controle quais são as características do PI, o que ele é capaz de fazer com o nosso erro, e ainda quais que são os zeros ou polos, ou ainda quais que são os ganhos associados a esse PI, tá? Então, esse KP e esse KI, basicamente, são ganhos que tu aplica no valor de erro para calcular a nova ação de controle. Vocês estão vendo o controle já? Ou eu estou falando e vocês estão... Acho que estão fazendo controle 1, né? Eu não me lembro se é nesse semestre ou no próximo. E esse kkk aí é de nervoso, Tim? Controle 1, perfeito aí, ó. Então, lá em controle, tu aprende a projetar esse controlador, a projetar matematicamente o valor do KP e o valor do KI. Aqui a gente tem um circuito que implementa a equação do PI de forma analógica. Outra forma de tu implementar isso aqui é de forma digital, que é o que o cara vai fazer, ele vai tirar essa parte analógica e vai botar isso aqui dentro de um microcontrolador. Tá? E daí, para fazer isso, ele precisa saber qual que é o ganho do KP que esse circuito aqui está implementando e qual que é o ganho do KI que esse circuito está implementando. Tá? Então, esse é o contexto desse problema aí. O que a gente vai fazer aqui? A gente quer achar qual que é a equação para essa tensão de saída aqui. Eu chamei de U, tá? Porque é um nome usual, depois eu vou desenhar isso melhor para vocês. Isso aqui eu chamei de U, a tensão de saída, mas é a tensão de saída todo esse nosso circuito. E a tensão de entrada eu chamei de E, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente primeiro tem que achar esse U é igual ao quê? Basicamente, é isso que ele quer saber. Porque essa equação aqui, ela vai ter um Kp e um Ki, vai ter uma constante proporcional e uma constante integral, tá? E a gente quer saber esses dois valores, ó, isso que ele pergunta, qual que é o Kp e qual que é o Ki, para depois ele tirar esse circuito e no lugar disso aqui ele botar essa equação para dentro do microcontrolador, daí ele implementa essa equação lá dentro, e não de forma analógica, como está sendo implementado agora, tá? Então, o que a gente quer saber é a equação dessa tensão de saída. Isso aqui é igual a quanto, basicamente, né? Essa tensão de saída vale quanto? Daí a gente olha o nosso circuito. Aqui está a entrada, aqui está a saída. Então a gente olha o nosso circuito aqui e olha, né? Vamos analisar esse circuito e vamos calcular qual que é a equação da tensão de saída, em função desse nosso circuito aqui, né? Em função da tensão de entrada. A gente já aprendeu a analisar, né, os circuitos com amplificador operacional. Basicamente, a gente olha para a nossa estrutura aqui e tenta identificar estruturas que a gente já conhece. E as que a gente não conhece, a gente identifica o ganho da estrutura que a gente não conhece. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que eu posso, já batendo o olho nesse circuito aqui, a gente já consegue identificar o que é esse amplificador de saída aqui, ó. Esse amplificador operacional de saída, ele está polarizado numa estrutura que vocês já sabem. E vocês sabem dizer qual que é a estrutura que está sendo implementada com este amplificador aqui, com este up-op, qual que é a estrutura que vocês já aprenderam que está sendo implementada aqui, sabem dizer aí? Dá uma olhadinha nesse micro de saída aqui, ó. Inversor, esse de saída? Vamos olhar, ó. Beleza, somador, quem mais? Quem dá mais? Quem mais? Quem é que concorda com elas? Esse somador, ó, temos 2 pontos somador. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, tem a realimentação negativa, beleza, né? Através desse resistor aqui, ele tem a realimentação negativa, perfeito. A não inversora está na referência. E olha aqui, ó, que nesse terminal aqui a gente tem o R2 sendo conectado e o R3 lá por cima também. Então, tu tem basicamente duas entradas nesse cara, ó. Tu tem essas duas entradas aqui, tá? Que é a saída do primeiro de cima e a saída do segundo aqui embaixo, tá? Então, tu tem duas entradas e a realimentação negativa. Então, esse segundo cara, esse último cara na saída aqui, ó, do pontilhado para a direita, esse cara aqui é um somador. Ei, tomou exposed aí, Ayrton? Tá, é importante que vocês consigam identificar que isso aqui é um somador, tá?
tem duas entradas conectadas na porta inversora. Se tivesse mais entradas aqui, se tivesse outro resistor conectando aqui, por exemplo, era um somador de 3 entradas, tá? Então, ele está somando esses dois aqui, o R2, o sinal que está nesse ponto e o sinal que está nesse ponto. Eu vou dar nome a essas tensões aqui, ó. Vou dizer que essa tensão aqui eu vou chamar, sei lá, de VA, e essa aqui de VB. A tensão naquele nó aqui, tensão nesse nó eu vou chamar de VA, e a tensão nesse nó eu vou chamar de VB. Então, esse cara aqui, o último amplificador operacional, esse último cara, ele está somando. Então, o que ele está fazendo aqui, na real, ele está fazendo que é, deixa eu botar assim, ó, U, né, que é a tensão de saída, que eu chamei de U, mas pode chamar do que tu quiser, ela vai ser o quê? Né, qual que é a equação do somador? É menos o resistor de realimentação. O resistor de realimentação para nós é o R1 lá por cima, ó, então vou chamar de R1 aqui, que multiplica a soma das duas tensões, né? Então, a tensão VA dividido pelo resistor que está ligado no VA, e o VB pelo resistor que está ligado no VB. Então, vou botar aqui, ó, VA por R3, mais o somador, né? VB por R2. Show. Isso aqui é a equação lá que a gente tinha deduzido do somador. Eu só apliquei aqui no nosso circuito, né? Que é menos o resistor de realimentação, que é aquele que liga a saída na porta inversora, que multiplica a soma das tensões ponderadas pelos seus resistores. Então, é VA pelo resistor do VA, né? Que é o R3, e o VB pelo resistor R2. Tá aqui. Então, isso aqui é a soma, é o último estágio, tá? E agora, o que a gente tem em cada um dos estágios? Vocês conseguem identificar mais algum aí? A gente tem mais 2 amplificadores operacionais, né? Deixa eu pegar o vermelho de novo. A gente tem mais 2 amplificadores operacionais. Tem o amplificador de cima e o de baixo. Vocês conseguem identificar algum dos dois? Vocês sabem o que é? Ou a gente não sabe ainda? Nenhum dos dois. O de baixo. O micro 2, né? O micro 2 aqui é o quê? Inversor. Isso aí, show de bola. Por que é um inversor, né? O inversor aqui, ó, tu tem a realimentação, aqui a saída dele, né, lá fazendo o VB, tu tem a saída dele realimentado pelo R4, tá realimentando negativamente, perfeito. E a entrada dele é aqui, ó. Então, tu tem uma entrada, através de um resistor na porta inversora, e tu tem uma realimentação negativa. Então, esse cara de baixo aqui é um inversor. Esse cara aqui é um inversor. Quem está sintetizando o VB é um inversor. Então, a gente pode escrever a equação desse VB aqui, ó. A gente pode escrever a equação desse VB pelo carinha de baixo. Quem é que entra aqui nele, ó? A entrada tá ligado tanto para cima quanto para baixo. Então, aqui embaixo está entrando esse valor de entrada que eu chamei de E. Então, eu posso escrever a equação desse cara de baixo. Esse cara de baixo está fazendo o VB, que é essa tensão aqui, ó. Então, eu posso escrever que VB é a saída de um inversor. Como é que calcula a saída do inversor? É menos o resistor de realimentação, que nesse caso aqui, quem está realimentando é o R4. Então, vou botar aqui, ó, menos R4, dividido pelo resistor de entrada, que nesse caso aqui é quem está ligado na entrada, né, que é o R5 nesse caso. Então, vou botar aqui R5, que multiplica a tensão de entrada desse inversor, que é o E, que eu chamei de E. Tá bom? Agora, falta para nós saber quem que é o VA, tá? Falta saber esse VA aqui, ó, certo? E esse VA é a saída do estágio de cima. E esse cara de cima aqui tem um capacitor. E esse cara aqui a gente não viu ainda. E esse cara de cima que é o integrador. Esse cara aqui é o integrador, que vocês não viram ainda. Que ele que vai sintetizar o VA, tá? Então, para resolver esse problema aqui, a gente tem que saber como que o VB, qual que é a equação do VA, melhor dizendo, qual que é a equação do VA aqui, em função da tensão de entrada, que eu chamei de E aqui nesse circuito. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos deduzir a equação, a função de transferência desse cara de cima. Ou seja, quanto que é VA em função de VA, assim como a gente sabia aqui embaixo. O VB, a gente sabia que era menos R4 por R5. E o VA é o quê? É menos C por R6, é menos R6, enfim, como que é esse cara de cima agora? Esse que é o objetivo aqui.
Nós calcular quanto que é o VA para esse circuito de cima aqui, tá? Basicamente isso. Então, eu vou conversar com vocês sobre essa estrutura aí, tá bom? Entenderam o problema ali, o que falta para nós terminar? Falta saber a relação do carinha de cima, tá? Então, o que a gente vai fazer é achar essa relação, uma forma genérica nesse circuito aqui. Que é aquele circuito de cima, como eu falei para vocês, é o chamado amplificador integrador, tá? Então, a gente tem nesse amplificador integrador, a gente sempre vai ter, né, sinal de saída e sinal de entrada. E o que a gente quer saber é, sinal de saída é igual a quanto? A equação para o sinal de saída, que é a mesma coisa que a gente vinha fazendo lá naquela aula que a gente deduziu o ganho, deduziu a tensão de saída para várias configurações, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Como é que a gente faz para encontrar a tensão de saída em um circuito onde a gente tem amplificador operacional? A gente tem que lembrar das nossas condições de análise, tá? Então, a gente tem basicamente duas condições de análise. Vocês lembram das condições de análise? Condição de análise 1 e condição de análise 2. Lembram disso? Para eu poder analisar esse circuito e achar a equação da tensão de saída, né, VO igual a tal coisa, eu tenho que fazer isso aqui. Aí, ó, a primeira está ali, ó, VN igual a VP. Então, aqui na porta inversora, eu vou chamar um VN de tensão da porta negativa e um VP da porta positiva. A segunda condição de análise, a gente tem que VN é igual a VP. Beleza? Então, a tensão nesses dois nós vai ser sempre igual. Essa é a primeira condição que a gente tem que aplicar para analisar um circuito com amplificador operacional. E qual é a outra condição de análise? Que as correntes são nulas, exato. Ó. Então, a corrente que vem para esse ramo aqui e a corrente que vem para esse ramo são nulas. Então, a corrente IN é zero e a corrente IP também é zero. IN é igual a zero e IP também é igual a zero. Então, essas são as nossas duas condições de análise que a gente vai aplicar no circuito para achar a VO. Tá? Se a gente aplicar essas condições aqui no nosso circuito, o que a gente sabe? É aquela mesma ladainha. Eu estou aplicando uma tensão em cima de um resistor, então eu vou dizer que existe uma corrente fluindo nesse resistor, que eu vou chamar de IR, e como a gente tem um outro elemento aqui, um capacitor, eu vou dizer que flui uma corrente chamada IC nesse capacitor. Se a gente vir aqui e analisar esse nó, né, que é o nó da nossa porta inversora, onde todas as correntes estão conectadas, a gente pode aplicar aqui, ó, LCK no nó N. Vou chamar aqui, esse aqui é o nó N, né? Nó N. A gente sabe que não desce corrente para o amplificador operacional, não entra corrente no op-op. Então, a gente sabe que a corrente nesse resistor é igual a corrente nesse capacitor. Então, eu vou escrever aqui, ó, que a corrente no resistor é igual a corrente no capacitor. Ah, porque não desce corrente aqui. Corrente que entra no nó é igual a corrente que sai do nó. Agora, a gente escreve o que é cada uma dessas correntes. IR é a corrente num resistor. Corrente num resistor é tensão em cima do resistor dividido pela resistência. A tensão em cima do resistor é a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Tensão no terminal positivo é VI. Tensão no terminal negativo é VN. Só que VN é igual a VP. E VP a gente já sabe que é zero. Então, se VP é zero, VN também é zero. Logo, a tensão nesse terminal é zero. Então, a tensão em cima do resistor é VI menos zero. Então, vou escrever aqui, ó, IR é VI menos zero dividido pela resistência. Tem que ser igual a corrente no capacitor. E aí, vocês lembram como é que calcula a corrente no capacitor? A corrente no resistor é tensão dividido pela resistência. A gente botou aqui, ó, a tensão, que é a tensão terminal positivo menos negativo, dividido pela resistência. E a corrente no capacitor, ela está relacionada com a tensão em cima do capacitor? E aí, sabem calcular a corrente num capacitor? Não sabe. Pela reatância? Pela reatância, pode ser. Pode ser. Vamos segurar esse da reatância aí um segundo, e eu vou escrever o seguinte, ó. Essa aqui é a corrente no capacitor. Eu indiquei aqui a tensão no capacitor também, tá? Qual que é a relação entre tensão e corrente num resistor, num capacitor? A gente sabe o quê? Que num capacitor, a corrente no capacitor, ela é igual a C dV
dt. Tensão no capacitor. O que a gente está dizendo aqui, ó? O que isso aqui representa para nós, ó? Que a corrente no capacitor é proporcional à variação da tensão. E essa proporcionalidade que a gente chama de capacitância. O que significa fisicamente isso aqui? Que se tu tá com uma corrente positiva no teu capacitor, tu tá injetando corrente para dentro dele. Tu tá enfiando corrente nele, né? Se eu desenhar aqui um capacitorzinho, ó. Se eu desenhar um capacitorzinho, se tu tem uma corrente positiva no teu capacitor, quer dizer que tu tá enfiando corrente para dentro desse capacitor. É como se tu estivesse enchendo um balde de água. Tu tá jogando água para dentro de um balde. Se tu tá jogando água para dentro de um balde num fluxo constante, a torneira tu não tá abrindo nem fechando, esse capacitor tá carregando de forma linear, ele tá carregando. Como é que a gente vê esse carregamento? É a tensão aumentando. Então, se tu tá com uma corrente positiva no teu capacitor, a tensão em cima dele está aumentando, porque é como se tu estivesse enchendo ele, é como se fosse enchendo um balde de água, né? A corrente entrando é como se fosse a água caindo no balde, e a tensão aumentando é o nível da água aumentando no teu balde, porque tu está injetando água, porque tu está injetando corrente. Então, essa equação aqui, na real, ela visa representar esse comportamento físico. A gente tem esse comportamento. Se a gente injeta corrente num capacitor, ele carrega, assim como um balde enche. Se tu injeta corrente num capacitor, a tensão aumenta. Tá? É isso que acontece. Então, é isso que essa equação representa, que a tensão em cima de um capacitor é proporcional à corrente que tu injeta ou que tu extrai. Então, se tu está injetando corrente, tu tem um valor positivo de corrente no capacitor, logo a tensão aumenta, certo? Então, isso que essa equação está falando para nós. Tá? Então, eu posso usar essa relação aqui para a nossa equação, para a nossa corrente no capacitor, que eu quero escrever ela em função da tensão nos nós, assim como eu fiz aqui para a tensão no resistor. Se eu pegar essa equação aqui, ó, e escrever aqui, a gente vai ter, então, que a capacitância, né, corrente no capacitor, é a capacitância, o valor do capacitor, que multiplica a variação da tensão. Tá? Que multiplica a derivada no tempo da tensão no capacitor. Quem que é a tensão no capacitor? É a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Então, é a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Tá certo? Uma coisa que eu acho interessante, assim, tipo, a gente sempre lembrar é que essas equações aqui, ó, tanto a equação de corrente no capacitor, quanto a corrente no resistor, que é a lei de Ohm, o elemento ele não se comporta dessa forma porque é a equação diz, tá? A equação é uma representação matemática do comportamento observado. Então, no resistor, se tu aumenta a tensão, a corrente aumenta na mesma proporção. Então, é uma regra linear. E daí o cara escreveu que V igual a RI, né, porque é uma regra linear. Já no capacitor, não. No capacitor, se a tua corrente é constante, a tensão aumenta. Se tu não tem corrente, a tensão fica onde estava, ela fica paradinha, tu não está carregando nem tirando carga. Dá para fazer o paralelo com um balde enchendo, né, que é aquilo que eu estava falando. Então, esse é o comportamento. Se tu bota a corrente, a tensão aumenta. Se tu tira a corrente, a tensão diminui. Então, ela é proporcional à variação da tensão, e não à própria tensão. E essa proporcionalidade ele chamou de capacitância. Tá? Basicamente isso. Então, essa é a equação aqui resolvendo para LCK no nó N. Né? A gente chega nessa equação aqui. Agora é matemática, né? Então, agora eu posso escrever que é VI por R é igual a C. Na real, aquele vira menos, né? Porque aqui é zero, então é menos C derivada no tempo de VO. Mas eu quero saber VO, né? Eu não quero saber VI. Então, vamos isolar VO nessa última equação aqui embaixo. Ó. Vamos isolar VO aqui embaixo. O que a gente vai ter se isolar VO? A gente vai ficar VO igual. Tá? Daí passa tudo para o outro lado. O que a gente fica, na real? Fica que esse capacitor está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 1 sobre a resistência que já estava lá na esquerda, que multiplica a capacitância que foi agora, e eu vou integrar dos dois lados para tirar essa derivada. Então, que multiplica a integral da tensão de entrada no tempo. Tá? É só isolei o VO dessa equação aqui embaixo. Então, observa aqui, ó, que devido àquele capacitor, a tensão de saída agora ela é
proporcional à integral da tensão de entrada. Isso aqui é um integrador. Ele integrou aquela função que tu botou na entrada. Se tu botar uma constante aqui na entrada, isso aqui vai virar uma rampa. Se tu botar um seno, isso aqui vai virar um cosseno, certo? E assim vai. Dependendo do que tu coloca no sinal de entrada, tu vai integrar. Tu vai resolver uma integral, tá? Isso aqui é o princípio de um circuito que resolve uma integral. Tá? Ele vai integrar o sinal de entrada. Entenderam isso aí? Mais ou menos. Sim, que bom. Então ele integrou, beleza, né? A resolução para ele chegar nisso aqui é isso aqui, tá? Claro, isso aqui é a estrutura mais simples do integrador, assim como os outros circuitos que eu falei para vocês, tem N variações. Esse cara aqui também tem variações, tem resistor pendurado com capacitor, enfim, tem mais resistores aqui. Pode ter variações esse circuito, e essas variações que caracterizam o que a gente tinha antes, que eram os computadores analógicos. Por quê? Porque isso aqui é o princípio para te resolver uma equação diferencial. Então, por exemplo, tu quer calcular a posição tu tem a equação da posição em função do tempo, tu pode calcular, resolver uma equação qualquer, uma equação diferencial. Tu consegue resolver equações diferenciais através de circuitos analógicos, utilizando o PIOP. Então, tu coloca os teus dados de entrada lá, como se fosse posição inicial e as constantes da tua equação, e daí ela resolve uma equação diferencial para ti. E isso é um computador analógico, ele está resolvendo contas. Tá? A gente pode montar computadores analógicos a partir dessa estrutura aqui. Tá? Que mais? Tá, isso aqui é um jeito de chegar na equação, tá? Outro jeito de pensar é como o Ayrton tinha falado, pela reatância, tá? E daí eu quero dizer o seguinte, ó, imagina o seguinte, agora vamos fazer um parênteses aqui, ó. Imagina que a gente não sabe o que são esses elementos aqui, ó, mas isso aqui é um elemento de entrada, isso aqui é um elemento de saída. Tá? Se a gente pensar em reatância, a gente tem uma impedância de entrada e uma impedância de saída. A gente pode pensar assim, eu não sei que elemento está aqui, eu não sei que elemento está aqui. Mas eu sei o quê? Deixa eu redesenhar isso aqui para não ficar tão feio. Se eu pensar naquele elemento de entrada como sendo uma impedância de entrada, ZI, que eu não sei que elemento é, por exemplo. Agora a gente usou um resistor, até agora a gente tinha usado resistor. Mas a gente viu que a gente pode usar outros elementos nessas impedâncias. E aqui uma impedância de saída, né, e aqui a nossa tensão de saída, e aqui está nosso amplificador operacional. Se eu pegar essa estrutura aqui e considerar que esses dois elementos, tanto o elemento de realimentação quanto o elemento de entrada, são impedâncias que eu não sei exatamente o que são, ou elas têm valores de impedância, o que a gente pode escrever? Se a gente pensar nessa estrutura aqui, tu consegue ver que essa estrutura é muito semelhante à estrutura de um amplificador inversor, que isso aqui é uma estrutura muito semelhante à estrutura de um amplificador inversor. Se esse ZO for um resistor e se esse ZI for um resistor, tu tem um amplificador inversor. Se isso aqui for um capacitor e isso aqui for um resistor, tu tem um integrador. Mas essa estrutura aqui é muito semelhante à estrutura de um inversor, de um amplificador inversor, onde no amplificador inversor é um caso específico dessa estrutura que eu desenhei em roxo aqui, onde essas impedâncias são resistores. E lá no amplificador inversor, a gente viu o quê? Que o ganho dessa estrutura, ou seja, VO, ele é igual a menos a resistência de realimentação, só que aqui para nós é a impedância de realimentação ZO, dividido pela impedância de entrada ZI. Tá? Isso aqui é verdade porque a gente já calculou lá para o amplificador inversor, certo? Que a tensão de saída é menos a impedância de realimentação, dividido pela impedância de entrada, que multiplica o sinal de entrada. Tá? Isso aqui é a tensão de saída para essa estrutura. Onde lá no inversor a gente tinha o caso específico que ZO era o resistor R2 e que ZI era um resistor que a gente chamou de R1. Tá? Só que agora, no nosso caso, o que a gente tem? Nesse caso aqui, no integrador, a gente tem que o nosso ZI é um resistor, chamado R, e que o nosso ZO, na real, é a impedância de um capacitor. É a impedância de um capacitor, porque o nosso elemento aqui é um capacitor.
certo? Isso aqui, ó, lembra que essa equação aqui só é válida para essa estrutura, tá? Que tu tem um elemento aqui realimentando a saída para a entrada e um elemento de entrada, onde está entrando o sinal de entrada aqui, tá? Então, o ZO é essa nossa impedância do capacitor aqui, ó. E como que eu calculo essa impedância do capacitor? Vocês lembram? É 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C. Na real, ainda posso dizer, e a gente vai fazer uma representação disso aqui no domínio da frequência, tá? Na real, a gente vai dizer o quê? Que isso aqui é 1 sobre SC. Porque, na real, isso aqui tem um J aqui na frente, tá? E esse S é igual a J ômega, sendo que ômega é o 2πf. F é a frequência do sinal. Então, a gente vai fazer uma representação no domínio da frequência dessa impedância. E daí, isso aqui é Laplace. Eu acho que vocês já viram isso aqui em circuitos, quem sabe? Não tenho certeza. E daí, vocês estão vendo essa notação aqui muito e muito, quem sabe, em controle agora, que é a notação no domínio da frequência. Tá? Então, eu vou dizer que a impedância no capacitor, na real, é 1 sobre SC, tá? Que é exatamente o J ômega C aqui. Sem galho, tá certinho isso aí. Só eu vou representar no domínio da frequência. Se eu representar no domínio da frequência, eu volto nessa minha equação aqui, ó, que o meu VO, então, ele vai ser menos ZO. ZO para nós é impedância no capacitor, mas eu vou usar essa representação aqui. Então, é 1 sobre SC, dividido pela impedância de entrada, que é o nosso resistor. Tá? Se eu agrupar isso aqui de uma forma melhor, eu vou ficar com VO igual a menos 1 sobre RC. Eu ainda vou separar esse 1 sobre S aqui do ladinho, ó, que multiplica 1 sobre S, só para ficar melhor de enxergar. Tá? Só joguei isso aqui para baixo. Deixa eu destacar isso aqui. Então, se eu usar a representação no domínio da frequência, eu chego nessa relação aqui. Opa, aqui faltou um VI, né? Multiplica VI. Aqui também faltou, aqui multiplica VI. Tá? A gente chegou nessa relação aqui. E daí o que a gente tem aqui, ó? Te liga aqui, ó. O que a gente tem nesse cara aqui? Que esse termo aqui, ó, 1 sobre S, isso aqui, ó, 1 sobre S, isso aí é um integrador, é uma integração no domínio da frequência. Isso aqui, ó, é uma integral. Lembra disso? Eu acho que é equações diferenciais. É equações diferenciais? Eu acho que é, né? Isso, é, como se fosse por Laplace, perfeito. É a representação no domínio da frequência. Então, e daí, isso aqui, ó, é a própria integral que a gente está vendo lá, ó. A integral no tempo, aqui é a representação no domínio do tempo, aqui é a representação no domínio da frequência. Tá? Então, esse 1 sobre S é uma integral no domínio da frequência. Certo? E isso aqui é no domínio do tempo. Então, a gente pode resolver, a gente pode chegar na equação do VO, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Tá? É usual a gente representar aqui dependendo da aplicação, tá? Dependendo da aplicação, é muito usual a gente usar isso aqui. Que mais? Isso aqui é integral, beleza. E isso que está na frente aqui, ó, isso que está multiplicando aqui, ó, isso aqui é uma constante, que pode ser chamada constante da integração, constante do integral, e essa constante a gente chama de KI, porque é a constante de integração do sistema. Tá? É um valor constante, que é a mesma constante que a gente tem lá, né? Claro, é a mesma equação, só que essa aqui está no domínio do tempo e essa aqui está no domínio da frequência, que é o próprio valor que está aqui, ó. Isso aqui é o nosso KI, que é a constante de integração. Não é a constante lá no final, né? Mas é a constante que multiplica, tá? Não confundir com a constante que a gente somava lá em cálculo, por exemplo, tá? Que teoricamente é que soma com uma constante, né? Mas enfim. Entenderam isso que eu tentei mostrar aqui para vocês?
Isso aqui é o integrador, tá? Amplificador integrador, ele integra o sinal de entrada, e a gente pode representar essa integração através do domínio do tempo, como está aqui, ou no domínio da frequência, como está aqui embaixo, tá? O que vocês têm que lembrar? Que existe essa constante de multiplicação aqui, tá? E o nome dessa constante a gente chama de KI. Isso aí é a constante do nosso integrador. Outra coisa que é importante vocês lembrarem é essa estrutura aqui, ó, relacionada com esse ganho, tá? Esses dois carinha aqui, ó, esse de circuito roxo, tá? Ele tem esse ganho aqui, tá? Por que isso? Porque aqui a gente resolveu essa estrutura para dois casos específicos, onde o ZI e o ZO são resistências, e agora a gente resolveu para o ZI é uma resistência e o ZO é uma capacitância. Mas tu pode ser qualquer coisa aqui, tá? Por exemplo, pode ser um capacitor na entrada e um resistor na saída. Daí tu resolve. Cair é o ganho do integrador. Exatamente. Cair é o ganho do integrador. Perfeito. É essa grande jogada. E daí aqui, ó, essa estrutura roxa, esse ZI e esse ZO, eles podem ser qualquer coisa, tá? Qualquer elemento que tenha uma relação entre tensão e corrente. Então, tu pode jogar, por exemplo, como eu estava falando, nesse caso que a gente olhou agora, o ZI era um resistor e o ZO era um capacitor. Mas tu pode ter o contrário, tu pode ter um capacitor na entrada e um resistor na saída. Ou tu pode ter, aqui no ZO, né, pode ter algo assim, ó, um capacitor em paralelo com um resistor. Tu pode ter isso aqui, e isso aqui ser o teu ZO. Tá? E isso aqui ser teu ZO. O que tu tem que fazer? Tu só tem que achar a impedância equivalente disso aqui. Qual que é a impedância equivalente de um resistor paralelo com um capacitor? E daí tu vem aqui e substitui no ganho. Assim como eu substituí ZO por 1 sobre SC, tu vem aqui e substitui ZO pelo equivalente do que tu tiver aqui no ZO, ou o equivalente do que tu tiver aqui no ZI. Então, pode ser uma malha de vários componentes aqui, pode ser vários resistores e capacitores aqui, e pode ser vários resistores e capacitores aqui. E isso é um fato muito interessante, tá? Porque tu consegue implementar diferentes equações com essa estrutura. Nesse caso, a gente montou um integrador. Mas se a gente fizesse ao contrário, se o ZI fosse um capacitor e o ZO fosse um resistor, a gente ia ter o contrário. Ia ser o 1 sobre SC aqui embaixo. E daí aqui tu ia multiplicar por S. E daí tu não ia estar integrando, tu ia estar derivando. Daí tu monta um derivador. Tá? Ou tu pode vir aqui, como eu estava falando, colocar resistor em paralelo aqui, ó. Um resistor em paralelo, e daí isso aqui é teu ZI. Ah, daí muda a tua equação. Então muda essa constante aqui na frente vai mudar. Então muda o ganho da tua estrutura. Então, isso que eu quero chamar a atenção é que essa estrutura é meio que genérica. Só tem que lembrar que essa estrutura aqui tem ganho ZO por ZI. E dependendo do que é o ZO e do que é o ZI, tu tem diferentes equações sendo implementadas pela estrutura. A gente viu onde o ZO e o ZI eram constantes, então tu tinha um inversor. Agora a gente viu onde o ZO é um capacitor, então tu tem um integrador. Se eu fizer o ZI igual a um capacitor, eu vou ter um derivador. E assim vai. Tá? Entendido mais ou menos isso aqui? Isso aqui é o berço de várias estruturas, tá? Isso que eu quero dizer. Tá, mas daí, rebobinando, a gente queria chegar na real nisso aqui, né? Nessa equação da tensão de saída aqui. Deixa eu destacar isso aqui, ó. A gente queria chegar nisso aqui, ó. Na equação da tensão de saída, tá? Porque a gente tem um integrador lá no nosso circuito, e agora a gente vai voltar com essa estrutura lá para o nosso circuito, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. E o que a gente tem aqui nesse nosso cara? Que o integrador está aqui em cima, né? Que a gente tinha destacado. Em vermelhinho aqui, ó. Essa estrutura de cima aqui, ó. Esse aqui era o nosso integrador. Tá? Era o nosso integrador. Que a gente queria achar a relação entre a tensão de saída dele, que era a tensão VA, e a tensão de entrada, que eu chamei de E. Né? Aqui está o E e aqui está o U. Tá? Esse meu U é bem feio, né? Nossa. Sim, U. Tá? E aqui era o nosso VB. A gente viu que o U está somando VA com VB, dando os ganhos certos, ok? E aqui a gente estava calculando o VA. Deixa eu voltar, deixa eu escrever de novo o que é a equação de U aqui, ó. Nosso U. O U, né, era igual ao menos R1 por VA por R3, mais
VB por R2. Tá? E daí a gente escreveu que o VB era igual a menos R4 sobre R5 que multiplica o E, né, que o E está entrando aqui. E agora, né, ele vai entrar ali na equação, e agora o VA, tá? Eu vou escrever aqui o que é o VA. VA é igual, que é a tensão aqui, ó, que é a saída desse nosso circuito. Que esse nosso circuito aqui, agora a gente sabe como é, que ele é um integrador. Então, o VA é menos 1 sobre RC, que multiplica a integral da tensão de entrada. E a nossa tensão de entrada aqui é o E. Tá? Então, que multiplica E. Tá? Só que quem que é o nosso R e quem que é o nosso C aqui? O R é o R6, ó, então eu vou chamar ele de R6 aqui já. Ó. R6. E o capacitor é o capacitor C1, é o único do circuito. Então a gente tem isso aqui, ó. É o integrador no nosso circuito específico. Tá? Agora eu jogo o VA e o VB lá dentro, porque eu quero saber o KP e o KI do circuito. Então a gente vai chegar na seguinte relação. Ó. Se eu jogar o VA e o VB lá dentro, ó, se eu jogar isso aqui dentro e isso aqui dentro também, eu vou ficar com U igual a menos R1 dividido por R3, que multiplica VA. VA é essa equação aqui, ó, que multiplica menos 1 sobre R6C1, que multiplica 1 sobre S, que multiplica, tá, vamos fechar aqui, ó, que multiplica E. Esse mais multiplicado com menos R1 vai ficar menos R1 sobre R2, que multiplica o VB. VB é esse cara aqui. Então, é menos R4 sobre R5, que multiplica o erro. Estão perdidos aqui? Estão acompanhando? Tranquilinho? Tá, isso aqui mais ou menos, tá? Beleza, daí agora eu posso juntar essa galera aqui, né, só para ficar melhor de escrever, ó, vou escrever de novo a minha equação de U aqui, ó, só juntando essa gurizadinha, ó. Então, esse menos aqui com esse menos aqui vai virar mais, R1 dividido por, daí vai ficar R1 dividido por R3, que multiplica R6, que multiplica C1, que multiplica a integral, que multiplica o erro, menos esse menos com esse menos vai virar mais, R1 vezes R4, dividido por R2 vezes R5. E multiplica o erro. Tá? Então, a gente chega nessa equação aí. Essa aqui é a equação da tensão de saída do nosso circuito ali. É a equação desse cara aqui, ó. Tá? E daí, observa um negocinho aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó, que eu disse para vocês, que isso aqui, 1 sobre S, é a nossa integral. Tá? Então, tu está fazendo o quê? Ó? Tu está multiplicando uma constante pela integral da tua entrada. E tu está multiplicando uma constante pela entrada. Essa constante aqui que multiplica a integral, essa geringonça aqui, ó, essa geringonça aqui, que é o KI do nosso circuito completo. Do nosso circuito completo, é o ganho integral dessa nossa estrutura. Porque ele está multiplicando a integral. E esse cara aqui, ele não está multiplicando a integral, ele é uma constante pura. Então, esse aqui é o nosso ganho proporcional. Esse aqui é o ganho integral, e esse aqui é o ganho proporcional. Tá? Na real, a gente tem que a estrutura padrão é isso aqui, ó. U é igual a um KI sobre S, que multiplica o erro, mais um KP, que multiplica o erro. Isso aqui é um controlador PI. Tem um KP e um KI. Tá? A gente ainda pode encontrar em alguns lugares assim, ó. U é igual ao erro que multiplica
Kp mais Ki por S. Tu ainda pode encontrar assim, que é só tirando o erro em evidência, tá? Tu ainda pode encontrar assim. Então, isso aqui, ó, o que está aqui é o Ki e o que está aqui é o Kp. Agora, substitua os valores aí dos resistores e do capacitor e me diz quanto é que dá esse Kp e Ki aí. Deixa eu pegar e botar lá em cima isso. Deixa eu botar aqui em cima. Ó. O Ki, então, vai ser R1, 10K. Dividido 3, 10K. Que multiplica R6, 10K. Que multiplica C, 10 micro. Esse aqui é o valor do KI. Vamos ver qual é a boa alma que vai resolver isso para mim. E o ganho do KP, né? R1, que é 10K. Multiplica R4, que é 100K. Dividido por R2 vezes R5. R2 é 10 e R5 é 10. 10K vezes 10. Isso aqui vai dar o ganho. Então, Messias disse que o KI dá 10. E o KP? 10. Então, tu tem KP e KI igual a 10. KP e KI igual a 10. Então, isso vai dar para nós aqui a letra B. Tá? E daí, o que esse cara vai fazer? Observa o que todo esse gráfico aqui, o que ele está fazendo. Ó, todo esse circuito, o que ele está fazendo? Está entrando o E, que é o erro da tua medida, e todo esse circuito está calculando o valor de U. Ele está implementando essa equação que está aqui embaixo. Ó, ele está implementando a equação roxa, que essa equação roxa é a equação de um controlador PI. Tá? Então, ele está implementando o circuito analógico com up-op lá e resistores, está implementando essa equação. E daí, esse U aqui vai entrar, por exemplo, lá no teu inversor, lá no teu controlador de velocidade do teu motor. Quem vai transformar o valor desse U na frequência de acionamento do teu motor ou na tensão de acionamento do teu motor. Existe outro circuito de potência que faz isso. Então, esse circuitinho aqui está entrando o erro de medida e está calculando a nova ação de controle. Ele está implementando esse controlador que está aqui embaixo, tá? Esse roxinho. Tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai tirar esse circuito que é analógico e ele vai implementar essa equação dentro de um microcontrolador. Então, lá dentro, por linha de código, ele vai fazer isso aqui acontecer. Ele vai fazer essa conta lá dentro, certo? E daí, para fazer isso, ele precisava saber quanto que era o Kp e quanto que era o Ki. Porque a nossa equação, no final das contas, ficou assim, ó. Tensão de saída U é igual a 10 dividido por S, que multiplica o erro, mais 10 que multiplica o erro. Isso aqui que virou a nossa equação. Então, essa equação aqui que ele vai botar dentro do microcontrolador. Ele vai ler na porta D esse erro, por exemplo, ou vai calcular lá dentro também, mas ele vai ler essa tensão, vai multiplicar por 10 e vai somar na integral dela multiplicada por 10. Claro que não é tão simples assim, né? Porque quando tu fala em microcontrolador, tu tá falando em discretização, tu não tá falando mais em tempo contínuo. Aqui a gente tá falando em tempo contínuo. Dentro do micro, não tá vendo o tempo infinitesimal, tu tá vendo instantes de tempos bem definidos. Né? Então, lá dentro do tempo discreto é um pouco diferente. Daí vem controle 2, que diz o seguinte, bom, tu quer botar essa conta lá dentro do micro, o que tu precisa saber para essa conta ser válida dentro do micro? Daí vem controle 2, que é controle por computador ou controle digital, que daí tu tem que digitalizar essa equação, né? Daí vem toda a teoria de controle digital, tá? Não é tão assim, papum, mas é por aí. Entendido mais ou menos? Vamos lá. Então, a gente resolveu aqui, tá? Mas eu quero dar mais uma faladinha sobre isso ainda, tá? Mais uma contextualizada, porque eu acho muito interessante isso aqui, porque justamente tem aplicação em diferentes áreas, tá? E daí eu quero falar um pouquinho sobre isso que eu estava dizendo para vocês, que é uma malha de controle, tá?
O que tu está vendo em controle hoje, basicamente, é que tu tem alguma planta, algum sistema, que se chama de planta em controle, que tu consegue controlar a saída dessa planta, né? Então, eu gosto, às vezes, de comparar, por exemplo, de tu dirigindo um carro. Tá? A posição do carro na faixa, tu controla em função da posição do volante. Né? Se tu gira um pouquinho para a esquerda, o carro anda um pouquinho para a esquerda. Se tu gira um pouquinho para a direita, ele anda um pouquinho para a direita. Então, o quanto que esse carro desloca para a esquerda e para a direita é a tua variável de saída do teu sistema. Qual que é o teu sistema? É teu carro. A tua variável de saída é a posição do carro na faixa. Tá? A variável de entrada é a posição do teu volante, né? Quantos graus tu vai girar o volante para a esquerda e quantos graus tu vai girar o volante para a direita. Essa é a tua variável de entrada, é o que tu usa para controlar, tá? E a posição do carro é a tua variável de saída, que é aquilo que tu quer obter, tá? Um troço meio semelhante, por exemplo, é a água do chuveiro, né? Que tu regula só no chuveiro humilde, tá? Aqueles com 3 posições só. Tu controla a temperatura do chuveiro com o registro, né? Se tu põe mais água, a água esfria. Tu põe menos água, a água esquenta, né? Nesses dias frios aí, vocês estão tomando banho pingando, provavelmente, né? E daí, o que tu quer controlar é a temperatura da água. E como tu controla é através da posição do registro, né? Qual o ângulo que tá o teu registro ali? Tá bem fechadinho, tá mais aberto, né? Tu girou 10 graus, tu girou meio grau para a esquerda, congelou, tu girou meio grau para a direita, inferno, né? Então, aquela giradinha ali, o quanto tu gira é a tua variável de controle. É bem isso, né? É o que é a tua entrada do teu sistema, é a tua variável de controle. E a saída desse sistema em específico é a temperatura da água. Tá? Então existe uma relação entre o quanto que tu gira e o quanto que a água muda a temperatura. E essa relação entre o quanto tu gira e o quanto muda a saída, a gente chama de função de transferência. E o teu sistema, que nesse caso é o chuveiro, a gente chama de planta. Né? Então, quando tu está falando em controle, existe uma representação, por exemplo, o teu chuveiro aqui, que tu entra com a posição do registro e sai com temperatura. Né? Então, por exemplo, aqui a temperatura e aqui assim é o teu registro. Né? O ângulo que tu vai girar teu registro. Tá? Tu entra com isso e sai com temperatura. Existe uma equação que diz, se tu girar meio grau, tu vai aumentar em tantos graus. Se tu girar em meio grau o teu registro, vai aumentar em tantos graus Celsius a tua temperatura. Se tu girar para o outro lado, vai diminuir a temperatura em tanto. A mesma coisa do volante e o carro, né? Se tu gira o volante 1 grau para a esquerda, o carro desloca tanto para a esquerda. Se tu gira tanto para a direita, ele desloca tanto para a direita. Então, existe uma variável de entrada e uma variável de saída desse teu sistema. A de saída é aquilo que tu quer controlar. E a de entrada é com que tu controla. E a relação entre a saída e a entrada a gente chama de função de transferência da tua planta. A planta é teu sistema. Né? Então, essa função de transferência geralmente é denotada pela letra G. E ela é uma equação. Tá? Ela é uma equação. Se tu gerar tantos graus aqui na entrada, vai mudar tantos graus Celsius na saída. Ela é uma equação que multiplica a entrada e obtém a saída. Tá? É uma equação. Só que essa equação, geralmente, a gente traz ela no domínio da frequência. Por isso que eu estava falando tanto no domínio da frequência. Que essa aqui é a tua planta, e a equação que relaciona a saída da planta com a entrada da planta, geralmente a gente traz no domínio da frequência, em S. E daí essa equação aqui, a gente diz que ela traz a dinâmica do sistema. Tá? Porque se tu pensar assim, ó, eu girar 1 grau, né, bem rápido no teu registro, ou girar 1 grau mais devagarzinho, a temperatura vai mudar de maneiras diferentes. Ela vai variar de maneiras diferentes. Tá? E como que ela varia, e essa variação não é instantânea, ela vai aumentar, e daí vai aumentar, e vai ter um certo transitório. Cada planta, ela tem um transitório diferente, cada planta tem uma resposta em frequência diferente, isso que quer dizer, por isso que a gente representa no domínio da frequência, porque a dinâmica da planta é diferente.
Esse termo dinâmica é como que a saída varia em função das variações da entrada. Porque a tua entrada não varia só em degrau, ela varia conforme tu for lá girar. Então, conforme do jeito que tu muda a entrada, a saída muda de formas diferentes. E essa relação, como muda a saída pelas mudanças de entrada, a gente chama de dinâmica. E a equação que representa essa dinâmica é a tua função de transferência da tua planta. Tá? Esse é o princípio da representação matemática de um sistema que tu está controlando. Tá, mas e aí, por que tudo isso? O que isso tem a ver com o que a gente viu agora? Tem a ver que, quando tu quer fazer um sistema em malha fechada, que é um sistema controlado, quem faz o controle da tua temperatura do banho é tu mesmo. Tu que é o controlador. Porque tu tá lendo a saída, tu tá sentindo quanto que tá a temperatura, e tu tá dizendo, não, tá errado, tá fora do meu objetivo. Eu quero um banho mais quente. Daí tu vai lá e controla, ajusta o registro. Estava errado, tinha erro com relação ao que eu queria. Então tu ajusta a tua variável de controle aqui. Tu ajustou ela para obter a nova temperatura. E daí tu faz o que com essa temperatura? Tu lê essa temperatura novamente, né? Tu sente ela no corpo. Tu sentiu ela no corpo e tu faz o que com essa temperatura? Tu compara com a tua temperatura de referência, tá? Com a temperatura que tu acha boa, com a temperatura que tu quer, é a tua referência. Tu compara com essa referência. E daí tu diz assim, ó, existe algum erro associado? Tem erro ou não tem? Né? Tu vai lá e compara com a referência, né? Faz uma realimentação que a gente diz realimentação negativa. Tem erro com relação à referência ou está na temperatura ideal? Se tiver erro com relação à referência, o que tu vai fazer? Ah, eu tenho que girar o meu registro novamente. Mas quanto que tu vai girar? Tu vai girar meia volta ou tu vai girar bem pouquinho? Vocês concordam que o quanto tu vai girar o registro depende do tamanho do erro. Tipo, se a água está congelando, é óbvio que tu precisa girar muito para o outro lado. Mas se está só dando aquela, não está bem confortável, tu vai girar pouquinho. Ou seja, se o erro está muito grande, tu tem que fazer uma ação de controle grande. Se o teu erro está pequeno, tu tem que fazer uma ação de controle pequenininha. Tá? E quem calcula o novo valor da posição do registro em função do erro, quem calcula isso aqui é a tua cabeça, tu que pensa. Mas num circuito, num sistema que não é tu, existe uma equação que vai calcular o novo valor da posição do registro. E essa equação a gente chama de controlador. Isso aqui é um C, tá? Chama de controlador. Esse cara aqui é o teu controlador. E é uma equação também. É uma equação que calcula a posição do registro em função do erro. Que calcula a tua ação de controle, nesse caso era a posição, né? Mas calcula a tua ação de controle em função do erro. Então, esse controlador é uma equação. E a gente também representa no domínio da frequência. E essas equações de controladores, elas vêm para atingir diferentes objetivos, como, por exemplo, eu quero que a temperatura ela chegue o mais rápido possível no meu valor de referência. Então esse controlador ele tem que ter um certo jeito de calcular a ação de controle em função do erro. Não, eu quero que ele atinja a temperatura ideal, mas sem que ele tenha overshoot dessa temperatura, sem que a temperatura aumente além de uma temperatura máxima. Então, a equação que vai calcular a nova ação de controle em função do erro, ela tem um jeitão diferente. Eu quero que ele haja muito rápido, então tem um jeito diferente. E esse jeito do controlador que eu estou falando são os tipos de controladores. Tu vai ter controladores do tipo proporcionais, do tipo proporcional integral, do tipo proporcional integral derivativo, proporcional derivativo. Enfim, existem N tipos de controladores, ressonantes, e diferentes tipos de equações, e cada uma dessas equações vai ter os seus próprios ganhos, né? Como, por exemplo, o ganho proporcional, para atingir esses objetivos que a gente estava falando. Eu quero que chegue bem rápido na temperatura de referência. Não, eu quero que não tenha overshoot. Eu quero que, pode demorar, mas eu quero que seja exatamente, sem erro nenhum, a minha referência. Então, tu tem parâmetros diferentes, controladores diferentes. E cada um desses caras aqui, eles são uma equação. Então, por exemplo, o proporcional,
O proporcional, ele calcula a nova posição do registro em função do erro. Só que o proporcional só multiplica por uma constante. Multiplica por um valor Kp. Ah, o PI foi o que a gente viu agora, ó. Aqui está o que a gente acabou de ver. Ele vai calcular a saída, sendo que ele está aplicando um KI no erro, mais um Kp no erro. Certo? Então, o PI, ele implementa essa equação aqui dentro. Tá bom? E os outros, claro, os outros têm outras equações, onde cada uma dessas equações vai alcançar objetivos diferentes com relação à tua saída. Tá? E lá em controle, tu aprende o quê? Qual que é o valor do meu KI e qual que é o valor do meu Kp? Ou qual que é o valor desse Kp em função da dinâmica da planta, em função do tipo de resposta que tu quer, certo? Em função do teu sistema, tu aprende a calcular o valor dessas constantes. E como que tu implementa essas equações aqui? Um dos jeitos de implementar é de forma analógica. Ou seja, esse circuitinho que a gente viu no problema agora, ele vai implementar essa equação aqui, que tu calculou o Kp e o Ki para ter a resposta que tu queria. Então, isso que a gente acabou de ver, ele está nesse cenário aqui. Tá? Ele está conversando lá com controle nesse cenário. Tá bom? E o que o carinha estava fazendo ali, ele estava substituindo essa parte aqui, principalmente, ó, por um microcontrolador. Ali ele está sendo feito com UpOps, de forma analógica. O que esse cara está fazendo no problema, ele está trocando esse bloquinho aqui por um microcontrolador. Ele está tirando o circuito analógico e transformando. Tá? Essa é a forma, é o contexto desse nosso problema, tá? Eu acho bem interessante porque ele te dá meio que um vislumbre do que tu vê em controle. Por que eu acho isso legal? Porque o controle é muito abstrato. Tu chega num momento do controle que tu perde a relação com o que tu tá aplicando e o que tu tá calculando, tá? Então, acho importante vocês tentarem entender esse contexto aqui, né? Claro, não é só isso, tem muito mais detalhes aqui, mas enfim. O BOD é a representação de gráfica disso tudo, né? Tu tem essas equações e essas equações têm gráficos. É um gráfico, é uma equação do gráfico. Isso aqui é uma equação, como eu falei para ti. Né? É uma equação. Se é uma equação, tem um gráfico. Se tem um gráfico, o nome desse gráfico é BOD. Tá? E daí, conforme, em função da frequência aqui, né? Em função do teu S, tu tem o valor dela. E dependendo como isso é, daí tu vai ter que ver lá de controle o que significa. Rindo de nervosa. Mas é isso que eu tô dizendo, é difícil mesmo da gente pegar isso aqui, sabe? Isso aqui eu não aprendi na minha aula também. Chegava isso aqui, esses blocos, esses negócios, mas isso aqui, tipo, de saber o que era o que, tu nunca aprende, tá ligado? Aprende de estudando, e lendo, e olhando, e tentando ver a aplicação, sabe? Então, o gráfico, ele tem alguma... isso aqui é bem legal, porque... Não, eu não vou falar mais disso, mas esse gráfico aqui, ele traz muita informação com relação à dinâmica do teu sistema. Só de olhar o gráfico, tu consegue aferir várias coisas com relação à dinâmica do teu sistema. Se ele responde rápido, se ele responde devagar. Por exemplo, é que nem tu dirigir um carro zero e dirigir uma Belina 78. Né? Cada um tem uma dinâmica diferente. Então, cada um tem uma equação que representa, sabe? Então, é bem interessante isso. Tá? Espero que eu tenha elucidado alguma coisa com toda essa ladainha aí, tá? Mas o que a gente resolveu agora tá aqui dentro, ó. É esse bloquinho aqui, ó, que a gente resolveu ali no último exercício, tá? Esse bloquinho aqui. Podemos ir adiante? Nenhuma dúvida? Vamos? Então vamos. Tá. Eu vou deixar aqui mais um link, tá, de um vídeo que o cara implementa um PI com a PIOP, tá, e não é bem exatamente o que a gente viu aqui no problema, tá, como eu falei, tem esse problema que a gente viu ali, ele implementa a parte proporcional em um amplificador operacional, a parte integral em outro amplificador operacional, e depois soma as duas. Só que existem maneiras mais
eficientes de tu fazer isso. Tu consegue fazer isso, às vezes, só com um amplificador operacional, tá? Então, tem um vídeo aqui mostrando um pouco isso. Ah, aqui, ó, só para fazer mais um link com o que a gente já viu na disciplina, ó. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Isso aqui é um subtrator, vocês concordam? Está fazendo, ó, esse círculo vermelho está fazendo o quê, ó? Que o erro é igual à referência menos a tua leitura lá de temperatura, por exemplo. Chamei de temp, né? É um subtrator. Pô, tu já sabe montar subtrator com a PIOP também. Então, esse outro bloquinho aqui também pode ser um circuitinho com a PIOP. Tá? Tu já sabe fazer subtrator. Por exemplo, o que ficaria isso aqui, ó? Tu teria uma referência entrando no terminal positivo, tá? Então, tu teria algo assim, mais ou menos, ó. Aqui é a tua referência, e daí no pino de realimentação aqui tu entraria com a tua temperatura, ó. Então, tu teria esse subtrator aqui, ó. Ah, mas o subtrator inverte, tem que lembrar que a saída desse circuito aqui, ele tem um menos na frente. Ah, então eu venho aqui e coloco um inversor de novo, quem sabe de ganho unitário ou no ganho que tu quiser. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é o teu círculo verde lá, ó, esse circuitinho. E esse bloquinho aqui, se for um PI, é o circuito que a gente acabou de resolver ali no problema anterior. Então, ele viria aqui na saída, ó, aqui está o erro, e esse erro entra no circuito que a gente resolveu, e ele calculou a tensão que está aqui, e tu vai informar para a planta. Tá? Basicamente isso. Então, eu vou deixar linkado esse vídeo para vocês darem uma olhadinha lá, tá? Só para ver, ele montou na prática, isso aqui com amplificadores operacionais, bem interessante. Vamos adiante agora, de verdade. Que já é 15 para a hora. Tá, agora, outro assunto, tá? Ponto naquele assunto de dinâmica, integrador, tá. Agora, outro assunto. Eu quero trazer um problema aqui para vocês resolverem, tá? Vamos pegar essa carga genérica aqui, que eu estou alimentando a partir da rede, tá? Eu estou alimentando esse sistema aqui a partir da rede, e a ideia desse problema é o seguinte: esse sistema aqui, ele vai drenar uma certa corrente da minha rede elétrica, né? Não sei se eu estou dando intervalo suficiente para um professor meu dizia antes que tinha que dar um tempo para vocês digerirem, né? Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Você tem que dar um tempo entre assuntos para vocês digerirem o que a gente falou antes e o que a gente vai falar agora. É uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, tá? É outra aplicação, é outro problema. O problema é o seguinte: eu tenho um sistema alimentado pela rede e eu quero medir, meu objetivo aqui, eu quero medir a corrente que esse sistema está drenando da rede. Eu quero medir, ele vai drenar uma certa corrente, tá? Ele vai drenar uma certa corrente aqui, sei lá, corrente I. Ele vai drenar essa corrente, eu quero medir essa corrente e mostrar num display. Quero mostrar essa corrente, o valor dela, num display. Eu quero fazer isso. Como que vocês fariam? Comprava um amperímetro e botava em série, né? A melhor solução. Quero que vocês montem um circuito para mostrar o valor dessa corrente num microcontrolador, num display. O que dá para fazer aqui para fazer isso? Nunca tiveram essa ambição? Só ajeitar minha tela aqui. Puxar isso aqui para cá. Pronto, agora eu estou ajeitando minha tela aqui, beleza. Tem que converter a informação de analógico para digital. Tá? Primeira coisa, tá, tem que fazer isso, beleza? Na parte de mostrar. Show. Mas como é que eu sei o valor da corrente? Essa é a informação. Mas antes, tem que medir. Perfeito. E como é que tu mede? Como é que tu mede? O que tu usa para medir? Usando uma PIOP? Se eu botar uma PIOP aqui, ele vai medir a corrente. Um buffer, ó, várias ideias interessantes, hein? Ah, ganho unitário. Tá só jogando palavras, né? PIOP, ganho unitário, inversor.
Eletrônica, daqui a pouco vem. Usando o integrador, pode ser, a gente pode usar para calcular alguma coisa com relação à integral também. Mas vocês concordam que o primeiro ponto de tudo é eu identificar essa corrente aqui. Por exemplo, essa corrente aqui que meu sistema está drenando, ela é a rede, né? Então, a forma de onda que essa corrente vai ter, né? Se eu for desenhar essa minha corrente, ela vai ser algo senoidal, porque é a minha rede, beleza? Assumindo que isso aqui é uma carga linear, né? Que provavelmente não é, mas faz de conta que seja. Então, aqui, ó, tá. Ah, pega um amperímetro, né? Beleza. Pega um amperímetro, mas daí tu vai ter que deixar o teu amperímetro para sempre aqui para medir. Eu quero que isso aqui fique me mostrando, né? Então, e daí vamos dizer que a corrente seja aqui, digamos que, sei lá, o pico aqui é 10 amperes. Aí ele vai a 10 amperes, é um motor bem potente que ele está usando aqui. Tá? 10 amperes. Né? Aí chegou onde eu queria. Não, eu tenho que estar manipulando vocês, né? Até sair o que eu quero. A primeira coisa tem que usar um sensor, né? Um sensor que vai pegar esse valor de corrente aqui, ó, vai identificar esse valor de corrente aqui, ó, digamos que esse bloquinho verde seja o meu sensor, e vai fazer o quê? Ele vai pegar esse valor de corrente e vai gerar aqui ou um valor de tensão, ou um valor de corrente proporcional a isso aqui. Isso aqui é medidas, pessoal. Lembram de medidas lá? Isso é medidas. O princípio de eu fazer uma medida, eu preciso de um sensor, e a saída desse sensor vai me dar uma informação proporcional àquilo que eu estou medindo. Então, a primeira coisa aqui, eu preciso de um sensor que vai ler essa minha corrente e vai gerar um sinalzinho proporcional à corrente. Só que com uma amplitude menor, um ajuste relacionado para eu não colocar 10 amperes num micro, né? Como vocês falaram, acho que foi o Ayrton que falou ali, né? Eu preciso digitalizar isso, ou seja, eu preciso informar para um microcontrolador, né? Digamos um Arduino da vida, esse microcontrolador vai informar o display. E esse microcontrolador, para saber, ele precisa ler essa corrente. Só que eu não vou enfiar os 10 amperes na entrada do micro, não tem como ele funcionar, né? Então, antes disso, eu preciso ler através de um sensor essa corrente, para aí sim informar para esse microcontrolador. Depois vai para um circuito de instrumentação que vai para o micro, tá? Vai para o micro e depois para o display. Tá? Então, a primeira parte é isso aí mesmo, é um sensor, perfeito? Tá? Então, eu vou ter que botar aquilo que eu estava desenhando ali, vai ficar mais ou menos essa estrutura. Ó. Eu preciso de um sensor, onde essa corrente do meu equipamento vai passar pelo meu sensor, e o meu sensor vai gerar um sinalzinho aqui, proporcional a essa corrente, e daí sim, o meu microcontrolador vai ler esse sinalzinho que é proporcional à corrente, e vai informar para um display esse valor. Tá? Então, aqui dentro, tu tá lendo isso, e tu tá fazendo as contas para mostrar nesse display aqui, tá? E qual que é o sensor que eu quero usar aqui, tá? O sensor que eu vou propor aqui para a gente usar é o ACS 712, tá? Não sei se vocês já tiveram contato com esse carinha, mas esse bloquinho aqui, ó, só voltando, ó, esse bloquinho verde aqui, ó, eu vou propor a gente utilizar um sensor de efeito Hall, tá? Que é esse carinha aqui, que é o ACS 712. Esse carinha aqui, ó, aqui ele já está montado numa plaquinha, tá? Mas ele, de fato, é aquele CIzinho, não é um microcontrolador, aquele CI que está ali dentro. É isso aqui, o ACS 712. O que ele tem aqui dentro, basicamente, é um sensor de efeito Hall, tá? Onde a gente tem aqui, ó, por exemplo, só vocês vamos tentar entender essa figura aqui embaixo, ó, tu tem os pinos dele, ó, eles são, é um SOC um SMD de 8 pinos, então tá aqui os pinos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que ele faz? Ele mede a corrente que tu injeta nos pinos 1 e 2, e essa corrente vai sair nos pinos 3 e 4, tá? Essa corrente aqui, e ele gera um sinal de saída de tensão. Tá? Tu alimenta ele, claro, né? Tu tem que alimentar ele, mas ele gera um sinalzinho de tensão proporcional à corrente. Então, por exemplo, tu vai ter lá um sinal de corrente senoidal na entrada, né? Digamos que essa aqui seja a tua corrente de entrada que tu está medindo, ele vai gerar aqui na saída um sinalzinho de tensão também senoidal, tá? Também senoidal.
só que com amplitudes diferentes, tá? E em vez de passar essa corrente de 10 amperes lá para o meu microcontrolador, eu vou mandar isso aqui, que é na ordem dos volts, lá para o meu microcontrolador, tá? Então, meu sensor vai fazer isso, e basicamente, como que ele está ligado no sistema, eu já vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar o datasheet dele. Como que é essa relação entre a corrente que passa nele, né? Então, olha aqui, ó, só para ficar claro aqui, ó, esses bornes aqui, ó, é onde vai entrar a corrente, ó, ela vai entrar num borne e vai sair no outro. Que, na real, essa corrente aqui vai passar no pino 1 e 2 em direção ao 3 e 4, tá? E ele vai gerar um sinal de saída, um VO, proporcional a essa corrente que vai circular aqui. E como que é a equação desse VO? Que ganho que ele dá aqui para a corrente, certo? Qual é a transformação que ele faz? Ele multiplica? Como é que ele faz? Para cada ampere que tu tiver aqui, ele vai gerar quantos volts na saída? Isso aí a gente vai olhar no datasheet agora. Tá? Deixa eu pegar o datasheet aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, esse aqui é o datasheet da ACS 712, tá? Ele é uma família de sensores de efeito Hall. Tá? Ele diz aqui, ó, full, integer, Hall, effect, da, in the middle, in the front, behind, certo? Então, o ACS 712, ele é um sensor de efeito Hall. Tá? Aqui está o chipzinho, da onde eu tirei aquela imagem lá, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A descrição, tá? Fala como que usa. Que ele, na real, olha aqui, ó, ele é uma família de sensores. Tem o ACS 712 para medir 5 amperes, ó, que é a primeira linha aqui. Olha que a corrente IP, que é a corrente que ele mede corrente positiva e negativa de 5 amperes, para mais 5 e para menos 5. E ele aplica um ganho de 185 milivolts por ampere. Ou seja, cada 1 ampere que passar no pino 1 e 2, ele vai transformar em 185 milivolts na saída. E daí tem outras famílias aqui, que é a 20A, que ela mede até 20 amperes, ele tem um ganho de 100 milivolts, e a 30A, que mede até 30 amperes, positivo ou negativo, e gera 66 milivolts por ampere. Tá? Se eu voltar aqui no circuito, só para tentar deixar isso mais claro, o que acontece é o seguinte, ó, aquelas informações eu botei... O que eu fiz? Aí. Aquelas informações eu coloquei numa equação. O que o CI faz é o seguinte, ó, corrente de entrada, tá? Corrente de entrada é a corrente que vai circular aqui, ó, no pino 1 e 2, tá? Que é o que a gente vai medir. Essa corrente de entrada é senoidal, tá? Então ela é isso aqui, ó, senoidal. Certo? O que o meu circuito faz? Ele converte esse sinal senoidal de corrente em um sinal de tensão. Aqui é a tensão de saída do meu Hall. Né? Essa Vout aqui, ó, a tensão de saída do meu efeito Hall. Vout. Esse é o funcionamento do sensor aqui que eu estou descrevendo para vocês, tá? Como é que ele funciona? Para cada 1 ampere de entrada, se eu pegar o 0,5 lá, ele gera 185 milivolts na saída. O que ele faz? Ele tem um valor máximo de saída de 5 volts, que é a tua alimentação, e ele faz o seguinte, ele sintetiza um sinal assim, ó. Em 2,5 é o teu 0 amperes da entrada. E para cada 1 ampere que tu passa na entrada desse CI, ele vai gerar 185 milivolts na saída. Na mesma forma de onda. Então aqui, ó, vai gerar esses 2,5 mais 185. Então é 2,5 mais 0,185. Tá? E aqui para baixo, ele gera os 2,5 menos o 0,185. Tá? Porque eu estou entrando com 1 ampere aqui, ó, de pico para cima e 1 ampere de pico para baixo. Tá? Então ele pega, basicamente, ele aplica um sinal de offset no meu sinal de 2,5, ou seja, quando eu tenho 0 na entrada, ele tem 2,5 na saída, e ele reproduz esse sinal na saída, com 185 milivolts de ganho. Para cada 1 ampere na entrada, 185 mili na saída. E aí tu tem uma forma de onda no mesmo formato que a minha entrada, que é senoidal, certo? Ou se eu botar triangular, vai sair triangular, enfim, vai sair no mesmo formato. E para cada 1 ampere de pico, ele varia 185 milivolts na saída, tá?
E daí o que a gente tem aqui, ó? Esse sinal é a saída que é o do meu micro, ó. Isso aqui eu vou informar para minha porta AD do meu microcontrolador. Esse sinal aqui, ó, que vai ir na porta AD do meu microcontrolador. Então esse carinha é muito bom por causa disso, que tu tá medindo um sinal CA, mas ele gera um sinal CC proporcional a esse CA. Ah, isso aqui é CC, isso aqui vai de 0 a 5 no máximo. De 0 a 5. Beleza? Entendido isso, mais ou menos? O funcionamento do efeito Hall, tá? E daí, em forma de equação, ele faz isso aqui, ó. Essa é a equação que o meu sensor faz. Quando eu tiver 0 amperes na entrada, quando eu tiver 0 amperes na entrada, eu tenho 2,5 volts na saída. Quando eu tiver 1 ampere na entrada, é 2,5 mais 185. Quando eu tiver 10 amperes na entrada, é 10 vezes 185 mais 2,5, tá? Se a minha corrente de entrada é senoidal, aqui tu vai ter uma equação senoidal para tensão de saída. Confundi mais do que expliquei o efeito Hall? O ACS, na real. Ele funciona como se fosse um transformadorzinho, tá? Tá, mas é isso que a gente vai usar no problema, né? Então, esse é o bloquinho sensor, tá? Aqui onde era o sensor, ó, vamos usar o efeito Hall aqui, o ACS 712. Tá? Vamos usar esse carinha. Então, a corrente que a gente vai injetar aqui, digamos que ela seja assim, ele vai gerar essa tensão aqui no pino de saída e vai informar para a porta D do microcontrolador. Tá? Suave? É isso, é esse o sistema que a gente tem. Só que agora eu quero propor um negócio aqui, tá? O que eu quero propor? Que como eu falei para vocês, né, vamos supor que essa corrente aqui, ó, ela tem um valor de pico de 5 amperes. Tá? Para cima e para baixo, menos 5 amperes. Certo? Isso aqui é a corrente. Tá? É a corrente que passa aqui, ó. Que é a corrente que tu tá medindo. Isso aqui vai nos sintetizar uma tensão de saída no efeito Hall em torno de 2,5. 2,5. Ele vai gerar uma coisinha assim, ó. Em torno dos 2,5. Isso aqui é o Vout Hall. Tá? E lá é os 5 volts. Tá? Ok. Isso aqui é o que o efeito Hall faz. Agora eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Ó. A entrada do meu microcontrolador aqui, existe uma porta AD ali, né? Que a gente diz, existe uma porta AD que vai converter essa informação analógica para uma informação digital. E daí lá dentro ele vai tratar isso aí como se fosse bits, certo? Só que essa porta AD e todas as portas ADs de microcontrolador, primeira coisa, ela lê só sinal positivo, né? Só lê sinal positivo, essa porta AD. Mas até aí tudo bem, porque o nosso sinal aqui ele é positivo, né? Até aí tudo bem. Essa porta AD só lê sinal positivo e ela lê de 0 até um valor máximo. Tá? Ela lê de 0 até um valor máximo. Eu não tenho certeza para Arduino quanto é que é o máximo da porta AD, vocês lembram? Mas vamos dizer que é 5 volts, tá? Eu vou dizer que é 5 volts. Eu vou dizer que o valor máximo que essa porta lê é de 0 a 5, tá? Ela é capaz de ler toda essa faixa aqui. O que um conversor AD que tem na entrada do micro vai fazer? Ela vai converter esse sinal analógico que entra na porta e vai converter num trem de bits, numa palavra de bits, certo? Tem lá, número de bits, tá? Tem um número de bits aqui, eu não sei quantos bits também é essa porta AD do micro, mas é um número fixo, digamos que sejam 12 bits, então vai ser um número fixo, binário, que representa o valor de entrada da porta D. Tá? Então, se entrar 0 volts, esse é meu valor binário, tudo 0. Se entrar 5 volts, esse é meu valor binário, tudo 1. Tá? Até aí tudo bem, né? Não tem problema. Entra tudo 0 e entra tudo 1. Tá? Não sei quantos bits são, por exemplo, se fossem 12, eram 12 zeros e 12 uns. Tá? Só que daí o que tem aqui? Ó? Existe um problema com relação à nossa aplicação. Por que existe um problema com relação à nossa aplicação? Porque o nosso sinal de entrada, ele tem uma variação bem pequenininha, tá vendo aqui, ó? Ele ocupa um espaço da tua janela de leitura bem pequeno com relação ao todo. Tu tem uma janela de leitura de 0 a 5 volts. O
que representa, por exemplo, os teus 12 bits. Eu não sei se é 12 bits, tá? Mas representa o potencial completo da tua porta D. Mas tu tá usando uma janelinha muito pequenininha aqui, ó. 185 milivolts D5. Tu tá usando uma janelinha pequena, perto de tudo que tu podia usar. Tu tá fazendo uma subutilização da porta D. Vocês conseguem entender isso? Tu tá usando, por exemplo, aqui em vez de usar os 12 bits, tu tá usando uma janela ali de 5 bits, 4 bits. Uma variação muito pequena perto de tudo que tu pode variar. E por que que isso é um problema? Alguém consegue entender por que que isso é um problema? Ou não necessariamente um problema, é uma limitação, é uma coisa que eu não quero que isso aconteça? Precisão, perfeito, exatamente. Em vez de eu usar os 12 bits, se a minha janela que eu estou usando, por exemplo, está usando 4 só, eu tenho uma precisão horrivelmente baixa. Porque a minha porta D consegue ter uma precisão de 12 bits. Ele consegue dar degraus de 12 bits. E eu estou usando degrau de 4 bits para ler a minha informação. Então a precisão cai muito. Cai muito. Por quê? Porque a minha variação de sinal é muito pequena perto da variação da porta D. Então o que, que eu quero fazer aqui? Eu quero propor um circuito que vai transformar esse meu sinal aqui para um sinal que utilize completamente a minha porta D, para usar completamente a precisão do meu microcontrolador. Então, digamos que a porta D lê de 0 a 5, eu quero que o meu sinal, que é na saída do RAW é isso aqui, eu quero botar um circuito aqui, ó, um circuitinho aqui, que vai transformar essa forma de onda azul que está subutilizando a porta D para um sinal que utilize completamente a minha porta D. Então, eu quero que esse sinal utilize completamente, eu quero que ele faça isso aqui. Ó. Então, eu quero um circuito que converta a saída do efeito Hall, que é uma variação pequena, para um circuito que utilize completamente a porta D. Porque se eu estou usando completamente a porta D, bom, agora meu sinal varia todo o potencial da porta. Então, eu estou usando todos os bits de variação. Então, eu consigo ver as pequenas variações da minha medida já. Eu tenho uma precisão muito maior. Tá? Então, o que, que eu quero? Um circuito aqui, ó. Um circuitinho aqui, que vai pegar esse sinal de saída do Hall e vai converter nisso aqui. Tá? Que vai fazer essa conversão aqui. Tá? Basicamente, né, se a gente olhar só do Hall aqui, ó, representação do Hall, ele vai pegar aquele sinal de saída aqui, ó. Eu quero saber esse circuito que vai converter aqui na saída do Hall, era aquele sinal azul que eu desenhei lá, né? Uma precisão bem baixinha, com uma subutilização. Caralho, é difícil. Vou apagar aqui, vamos lá. Essa aqui é a saída do Hall, ó. A gente tinha desenhado. Com pico a pico de 185 milivolts vezes a corrente de entrada. E eu quero que ele converta para um sinal que varie de 0 a 5. Assim, para usar completamente aqui. Sendo que a minha corrente aqui, ó, que está na entrada, ela é, nesse caso aqui eu botei, ó, corrente máxima de 5 amperes. Então, o pico da corrente aqui, ó, é 5 amperes negativo e 5 amperes positivo. Tá? Então, o que a gente tem? Ó, a corrente do nosso sistema é de 5 a 5, ele vai gerar uma saída do Hall, dado por essa equação aqui, e eu quero que ele converta, o circuito que vocês vão propor aqui, vai converter esse sinal de saída do Hall nisso aqui, ó, num sinal de 0 a 5, para eu utilizar completamente a precisão da porta AD do meu microcontrolador. Bom, daí dentro do microcontrolador, depois, linha de código, linha de código, linha de código, chablau no display o valor. Tá? Entenderam o problema? Um circuito que converta essa forma de onda aqui, nessa aqui. Tá? Para utilizar completamente a porta D do meu microcontrolador. A janela da porta D, né? Tá. O que eu quero fazer aqui? Quero que seja proposto o circuito, que seja projetado o circuito e seja simulado. Tá bom? E no mesmo contexto, tá? Nenhuma dúvida disso aqui? Posso passar para o outro problema? Outro problema. Vale. 0,185 milivolts. Isso. Não, é 185 milivolts, tá? Aqui ele está em volts. Ah, tá.
Tá? O ganho do do Hall é 185 milivolts por ampere. Tá? É esse 0,185 aqui. Certo? Tá, esse é o primeiro problema. Tá? Usando a mesma ideia, agora tem o problema 2, que em vez de eu usar um sinal CA, eu quero medir um sinal CC. Aqui eu peguei um problema de um som automotivo, não sei se vocês têm familiaridade com som automotivo, mas basicamente é um amplificador de potência, que tu alimenta ele com tensão positiva, os 12 volts da tua bateria, e daí ele vai converter, por exemplo, aqui faltou ainda eu desenhar o rádio, né, ou o MP3, que vai informar a forma de onda para o amplificador fornecer para a carga, tá? Que a carga é teu paredão lá. Então, tu tem um amplificador e tu está alimentando esse amplificador com uma tensão CC, uma tensão contínua. Então, o problema 2 é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que o que muda é a minha forma de onda, da corrente de entrada. Em vez de ser uma forma de onda senoidal, agora ela é CC, e eu quero usar o mesmo sensor para fazer isso, tá? Não o mesmo sensor, mas um sensor de efeito Hall também, um ACS também. Então, eu quero saber aqui, ó, um circuitinho, imaginando que a gente vai ter uma forma de onda de corrente, eu botei os valores no próximo, né? No próximo slide a gente vai estar os valores. Aqui é o valor da corrente, e vai convertendo um valor que utilize a minha precisão da porta AD aqui, tá? Aqui, ó, eu coloquei, ó, de novo, né, eu quero saber esse circuito, assumindo que a minha corrente máxima, que aquele módulo drena, é de 15 amperes, tá? Eu já vou adiantar que esse micro aqui, esse ACS não funciona, tá? Mas dá para usar se vocês quiserem, porque eu mostrei no datasheet que esse ACS aqui, ó, ele lê só até 5 amperes, né? 5 amperes positivo e 5 amperes negativo, que usa esse ganho. Tem que usar o que pode ler 15 amperes, tá? Se olhar no datasheet, deixa eu pegar o datasheet aqui, ó. O segundo já lê, ó, ele lê 20, ó. Tá? Então, usaria um de 100 milivolts, na real, não um de 185. Então, esse aqui não é 185, ó. É 0,1. Tá? Só corrigindo, porque eu tinha esquecido de trocar no slide, tá? Ctrl+C, Ctrl+V aí. Beleza. Então, agora eu troquei o ACS para ele conseguir ler os 15 amperes que o meu módulo está drenando, que é essa forma de onda. O meu módulo pode drenar de zero, então, de 0 até 15 amperes, certo? Esse é o que o meu módulo gera. Então, tu vai ver aqui quanto que é a saída do Hall, que vai ser de 0 até o valor máximo do Hall, e eu quero um que converta para essa variação de 0 até 5 amperes, até 5 volts, desculpa, até 5 volts, que é a porta D do meu microcontrolador. A mesma ideia. Tá bom? Basicamente, esses dois problemas. Tranquilinho? Alguma dúvida com relação ao que tem que fazer? Eu fiz uma ladainha bem grande ali na contextualização, tá? Só para não ficar um problema perdido. Vamos marcar data para vocês me entregarem isso? Quando é que pode ser para vocês? Deixa eu ver aqui, nós estamos no dia 8. 2 semaninhas suave, né? Um mês. Tu joga para cima, eu jogo para baixo, então. Você é louco. Tem mais 2 listas ainda, é verdade. Quem não chora, não, não. Vai ter parar com quem não chora, não, não. Dia 22, tá bom para vocês? Ou querem dia... Nossa, eu sou muito bonzinho, né? Querem dia 29. Eu joguei em 2, tu jogou em 4, fica em 3. Fechou, então? 29. Dia 29 do 06. Mesmo procedimento dos outros trabalhos. Manda para o meu e-mail, com o título trabalho tal. Esse é o 4? Esse é o 4, né? Trabalho tal e o nome de vocês. Beleza?
Não é o 4? Ah, é o 6. E daí o nomezinho de vocês pro meu e-mail, tá? Mesma ideia. Tranquilinho? Suave? Eu sou o professor que mais fácil os trabalhos, mais prazo dá. Olha isso aí. Tá louco. Quem me der uma avaliação ruim no final da disciplina vai rodar na minha próxima disciplina. Tá. Beleza. Aham. Minha tocha. Então, próxima aula a gente vai ver amplificador de instrumentação, tá? Que é outra configuração com amplificadores operacionais. Show de bola, gurizadinha? Aprenderam alguma coisa? Se não tem dúvida, muito obrigado. E até a próxima, gurizada.